O réu pode ser interrogado antes do depoimento da vítima? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e eu quero conversar brevemente acerca do rito processual previsto no Código de Processo Penal. Às vezes, as pessoas que não são da área jurídica, mas são simpatizantes e gostam de ler e gostam de entender um pouco do nosso universo, podem se perguntar: o que acontece numa audiência? Qual que é a ordem dos atos processuais? Como o advogado sabe o momento em que deve falar? Como o promotor de justiça sabe o momento em que deve se manifestar? Quem estabelece todas essas questões são os legisladores. E as normas processuais, elas podem ser encontradas no Código de Processo Penal, no Código de Processo Penal Militar e nas leis extravagantes. Portanto, para saber qual rito que vai ser seguido e como será o andamento do processo, sempre lembrando que o processo é público, as questões de sigilo são consideradas exceções, nós temos que verificar o que a lei estabelece. A lei, ela determina exatamente como deve ser cada rito processual. O artigo 400 do Código de Processo Penal determina: na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada das declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nessa ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como o esclarecimento dos peritos, as acariações e o reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. A Lei 11.719 de 2008 conferiu a atual redação ao artigo. Portanto, desde o ano de 2008, o interrogatório do réu é o último ato da instrução. Conforme eu mencionei no início do vídeo, leis extravagantes podem dispor de maneira diversa acerca dos seus ritos processuais. No entanto, quando se trata do interrogatório do réu, é pacífico o entendimento de que ele será o último ato da instrução, mesmo que a lei extravagante disponha de maneira diversa. Algumas leis, apesar da mudança legislativa ocorrida em 2008, continuam prevendo o interrogatório do réu como primeiro ato da instrução, que era assim antes de 2008, e após 2008 virou o último ato da instrução. Mas algumas leis, apesar da modificação do artigo 400 do CPP, eles continuam prevendo como primeiro ato da instrução. No entanto, no julgamento do habeas corpus 403.550 de São Paulo, realizada pela 6ª turma do STJ, a ministra relatora Maria Tereza de Assis Moura lembrou, abre aspas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 127.900 do Amazonas, deu nova conformidade à regra contida no artigo 400 do CPP, com redação dada pela Lei 11.719 de 2008, à luz do sistema constitucional acusatório e dos princípios do contraditório e da ampla defesa. O interrogatório passa a ser sempre o último ato da instrução, mesmo nos procedimentos regidos por lei especial, caindo por terra a solução de antinomias com arrimo no princípio da especialidade. Ressalvou-se, contudo, a incidência de nova compreensão aos processos nos quais a instrução não tenha se encerrado até a publicação da ata daquele julgamento, 10/3/2016. Em caso, o paciente foi sentenciado em 3/8/2015, afastando-se, pois, qualquer pretensão alunatória. E foi com base nesse entendimento que o desembargador Olindo Menezes, convocado ao STJ, anulou um processo até o início da instrução e determinou um novo interrogatório do réu que já havia sido feito antes da vítima ser ouvida. Vamos entender o caso concreto. Um homem foi condenado pela prática do crime de roubo a uma pena de 4 anos em regime semiaberto. Esse julgamento ocorreu no TJ de Santa Catarina. Ocorre que a defesa arguiu a nulidade dessa decisão, tendo em vista que o réu foi ouvido antes da vítima. Essa vítima, ela foi ouvida por carta precatória.
Dessa forma, a defesa do réu foi cerceada. A defesa pediu a suspensão do interrogatório e esse pedido foi negado em primeira e segunda instância. A questão chegou ao STJ e o relator do caso, o ministro Olindo Menezes, lembrou que a vítima ela pode sim ser ouvida por carta precatória. Apenas um parênteses, a carta precatória ela é destinada quando você vai ouvir a vítima ou uma testemunha que não está na localidade do julgamento, ela não está na comarca do julgamento. Você precisa ouvir essa vítima à distância, expede-se uma carta precatória para ouvir tanto a vítima quanto a testemunha. Então, o fato da vítima ter sido ouvida através de carta precatória não foi o problema. O problema foi que a vítima foi ouvida depois do interrogatório do réu. E o problema está justamente aí. Ela não pode ser ouvida depois do interrogatório do réu. Segundo o magistrado, abre aspas, o interrogatório, antes da oitiva das testemunhas e da vítima, priva o acusado do acesso à informação, já que ele se manifesta antes da produção da parte importante das provas. Além disso, reflete diretamente na eficácia de sua reação e na possibilidade de influenciar o julgamento, não lhe sendo permitido refutar, ao menos diretamente, a autodefesa, questões apresentadas com oitivas de testemunhas e do ofendido. Quem tiver interesse em conferir essa interessante decisão, basta acessar os autos do HC 686418.